11 horas, 1 minuto. Voltamos, hein? Seguimos ao vivo aqui na CNN Brasil e já voltamos com entrevista importante aqui no Live. A gente recebe no nosso estúdio em Brasília a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ministra, muito obrigada pela gentileza de estar conosco aqui no Live CNN. Muito importante ouvir-te. Bem-vinda, hein? Obrigada pelo convite. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Bom dia, Basília também. Bom dia. E obrigado também à Basília, que viabilizou essa conversa bastante importante. Bom, muitos assuntos que nós gostaríamos de abordar com a senhora, e eu já começo trazendo aqui a questão da eleição municipal que a gente tem muito brevemente, que vai ocorrer, e até, não tem como não falar disso e não lembrar da PEC da anistia, que assim, particularmente considera um grande absurdo o que ocorre dentro do Congresso Nacional, de que você tem uma regra para representatividade, mas então acho que a gente vai dar vamos, né, fazer a regra então não ficar lá tão pesada, vamos liberar um pouquinho aqui o peso para os partidos, a gente vota e a gente se ajuda, assim, simplesmente retrocedendo em toda a nossa luta para representatividade. De que maneira vocês estão fazendo uma espécie de um guia eleitoral para candidatos negros e também para mulheres? E mais, isso já vale para a próxima eleição de agora? Sim, com certeza. Até estou aqui com o guia nas minhas mãos, porque é um guia importante para a gente, né? Acho que o nosso papel no Ministério da Igualdade Racial, na verdade, Liz, eu vou até voltar um pouco, porque essa é uma pauta antiga minha, né? É uma pauta que eu tenho cuidado, debatido, tenho tentado impulsionar, incidir sempre. E eu acho que é importante falar que existem muitas maneiras de, infelizmente, tentarem nos tirar desses espaços de poder, esses espaços de decisão, fazer com que mulheres, principalmente, desistam de candidaturas. Eu acho que o guia eleitoral é um pedaço, né, do nosso fomento a tudo isso, né? O guia, ele traz ali orientações, ele democratiza orientações, ele traz uma série de trabalhos que podem ser feitos, mas também de informações importantes para todos os candidatos e candidatas negras que estão aí agora para concorrer ao pleito de 2024, mas que vai servir também para outros momentos. Então, você traz na sua pergunta, né, a junção aí, falando um pouco da PEC e a gente falando também aqui um pouco do guia, porque esse é um posicionamento que eu não abro mão de falar e de trazer, né? A gente vivenciou aí nos últimos anos uma violência muito grande, né? Uma violência política que infelizmente se concretizou na minha família, na minha irmã. Então acho que todo e qualquer passo que possa ser dado para que a gente fomente, impulsione e venha incidir, né? Para que mais mulheres negras, para que mais pessoas negras estejam nesses espaços, nós faremos, e eu acho que o guia é um exemplo disso. Pois é, e essa minoria de brancos e homens, né, querem se manter no poder e manter o poder ali no colo deles, mas a gente tem de lembrar que o Brasil é plural, né, e que a maioria tem de ser representada, a maioria de mulheres e a maioria de pretos e pardos. Basília? Até saiu um estudo hoje cedo do IPEA sobre o quanto as mulheres negras contribuem com a previdência social no país, né? A gente vai falar também sobre o seu plano de povos ciganos, tem outras questões aí, outros públicos vulneráveis que estão debaixo do seu guarda-chuva. Mas eu quero insistir um pouco mais nesse assunto do guia eleitoral e saber o que vocês ensinam, Aniele. Chega ali no guia, eu vou abrir o guia. Ensina o quê? A ter assertividade no debate político, a debater com os partidos, coloquem dinheiro na minha campanha. O que de fato vocês estão ensinando ou tentando levar esse candidato negro? Claro, na verdade, Basília, é isso, né? Eu venho de uma família que sempre fala que o conhecimento da gente ninguém tira. Então, quando a gente traz o guia para democratizar informações, para as pessoas terem acesso, traz desde datas, desde prazos, desde o que fazer diante de fraudes, né, em relação às questões, ações afirmativas, desde o que fazer também diante de uma violência política, desde o que pode ser feito, né, no período eleitoral, antes do período eleitoral, quando acaba. Enfim, são orientações mesmo para democratizar pessoas que, infelizmente, têm um pouco menos de informações e menos acesso, para que durante esse processo sejam pessoas que também tenham ali, né, todas as informações possíveis para estarem, né, no páreo, para estarem na luta, na briga de uma candidatura, que é o que a gente deseja, na verdade, para todas as candidaturas negras. Ministra, ainda em cima desse assunto sobre quem vai se candidatar, quem vai entrar numa corrida eleitoral, a quantidade de grana que precisa e a discrepância que é numa campanha eleitoral para quem tem muito dinheiro e para quem tem menos dinheiro, o brasileiro e a brasileira majoritariamente votam mais em pessoas brancas?
Eu lhe pergunto isso para que a gente possa refletir a respeito daquilo que é a nossa representatividade, porque é a luta para que mulheres e mulheres pretas, homens pretos, se candidatem. Mas como que é a nossa postura na hora de votar? De que maneira vocês analisam isso? Projetam muito mais confiança no homem branco do que na mulher ou na mulher preta? Elisa, eu vou pegar a sua pergunta e vou por um outro caminho, né? Eu acho que eu vivenciei muito a campanha da minha irmã em 2016 e o que a gente mais escutava na rua, e assim, muitas pessoas depois falaram, né, que a Mari foi um fenômeno. Eu estou dizendo isso porque quando nós andávamos na rua e encontrávamos mulheres negras... as pessoas falavam sobre isso. Agora eu tenho alguém que me representa. Majoritariamente falando, o retrato da política brasileira, ela é sim pautada em cima de homens brancos, né? Mas acho que a gente tem comprovado isso aí com números, né, e uma crescente de mulheres negras que têm entrado na política. Mas a nossa luta também é pela permanência, né? Muitas mulheres se representavam ali na Mari, na fala da Mari, na campanha dela. Hoje, muitas vezes eu sou parada nas ruas, as pessoas falam também que eu as represento, mas essa permanência precisa existir. Então, não só por isso o guia, mas também não só por isso o fomento à candidatura de mulheres, à candidatura de pessoas negras, para que cada vez mais tenhamos pessoas nos representando, né? Aquela velha história do nada sobre nós sem nós, eu acho que também na política a gente precisa reforçar isso. E esse olhar racista que aparece, né, nesse pleito, ministra e Basília, do quanto as pessoas vão mais naquelas figuras carimbadas e que, na verdade, não reconhecem que muitas vezes estão sendo racistas mesmo, preconceituosas e não votam ali nesses candidatos ou nessas candidatas, né, Basília? Pois é, e uma sociedade racista prejudica todo mundo, né? Até do ponto de vista financeiro. Eu vou citar aqui um dado do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, acabou de divulgar, Elisa, um estudo que mostra que mais de 1/5 das mulheres negras ocupadas no mercado de trabalho, então elas têm emprego, não têm condições de contribuir para a Previdência Social. Então, elas não ganham o suficiente para pagar o INSS. É o que aponta esse estudo, um panorama identificado pelo IPEA, mostrando mais uma fase da desigualdade de gênero, de raça no país. Vou citar os dados, eu quero ouvir o comentário da ministra, porque ela veio desse evento direto para cá, para os estúdios da CNN em Brasília, para nos dar essa entrevista. O IPEA diz que da população entre 16 e 59 anos, um total de 21% das mulheres negras no país não tinham capacidade financeira de contribuir com a Previdência e ficavam em condições mais vulneráveis de proteção social em 2022, porque ainda tem isso. É um dinheiro que você contribui para a Previdência, porque você vai precisar dele lá na frente, na hora de receber a aposentadoria. Em percentual, vem subindo ao longo do tempo. Então, está até melhorando, mas ainda está aquém na comparação aqui com a Previdência de homens brancos, né? Nada contra homens brancos, mas aqui a gente está diferenciando aqueles mais vulneráveis dos mais privilegiados. Essa também é uma pauta da sua pasta, ministra? Sim, Basília, você sabe que a nossa missão dentro do Ministério da Igualdade Racial é transversalizar, né, junto com outros ministérios, com todo o poder público brasileiro. E eu sempre digo que é muito importante a gente lembrar e saber de onde veio para que a gente possa estar aqui lutando para que realidades como essa, né, sejam modificadas. Você fala e cita o evento, nós estávamos agora todas juntas ali, a ministra Simone Tebet, a ministra Cida Gonçalves, a ministra Esther Dweck também, que tem sido ali 3 parceiras também à frente para combater esses dados, mas também para fomentar outras ações, né? Não só por isso a gente fala de uma agenda transversal de gênero e raça, mas também trazendo o PPA, trazendo os editais que fizemos juntos, trazendo ali empregabilidade a partir das questões também com o Banco do Brasil, enfim, tem uma série de ações sendo feitas por esse governo para que essa realidade se modifique, né? E eu entendo muito esses dados, porque eu venho de uma família onde muitas das vezes, né, a minha mãe e a minha irmã, quando éramos mais novas, a gente tinha que decidir aonde queríamos investir e o que fazer com aquele dinheiro que sobrava ali, ou quando sobrava, na verdade, né? Então, temos muitas famílias como essa, mas não à toa o presidente Lula passa uma campanha inteira falando que é o pobre voltar no orçamento, né, que ia combater, sim, a fome, como foi anunciada agora a retirada de mais de 14 milhões de pessoas, né, dessa situação. E também já pegando o gancho aqui para dizer que, por conta disso, né, cada vez que a gente pode, a gente faz parcerias para pensar a melhoria de vida dessas pessoas. Agora, recentemente, a gente teve um lançamento com o Ministério do Desenvolvimento Social, do ministro Wellington,
né, que tenha um investimento para mulheres, né, mulheres negras principalmente, para a retirada dessas mulheres da pobreza, né, visando ali sim vários fomentos, né, a iniciativas que cuidam disso, mas também, por outro lado, a garantia de acesso, uma ampliação de cadastro e também um letramento para as pessoas que venham a atender pessoas em situações como essa, mas também em várias outras. Pois é, olhando para a pluralidade do Brasil, né, atendendo, falando para essas pessoas, vocês existem, tá? Vocês existem, nós estamos aqui para representá-los. Ministra, deixa eu trazer aqui a PEC da anistia para a conversa, porque a PEC da anistia, ela traz um perdão de várias coisas, incluindo regrinhas de cotas, porque você tem de ter 30% de mulheres, você tem cota racial, entre outras questões. O relator de todo esse projeto diz que a PEC não é um perdão aos partidos, mas que cria uma forma de refinanciar o pagamento dos débitos. Qual a sua opinião sobre essa PEC, ministra? Olha, Elisa, eu acho que a gente, quando chega em um lugar como esse, a gente precisa manter aquilo que acredita, né? E eu não vou ser diferente disso. Eu sei que o presidente Lula tem muita confiança no meu trabalho e sabe também que eu manterei meus posicionamentos diante de qualquer coisa que eu acredite que eu também não acredite, né? Essa PEC já está sendo votada pela 4ª vez, né? Não é nada novo, isso já aconteceu algumas vezes anteriormente. Mas eu reitero e reforço o que eu falei no início da entrevista, assim, eu acho que a importância daqui do nosso trabalho é que a gente possa fomentar esses espaços, trazendo cada vez mais acesso a pessoas negras. Então, assim, esse é o meu posicionamento. Quanto mais a gente puder impulsionar, enfim, incentivar, incidir para que a gente tenha cada vez mais mulheres negras, cada vez mais pessoas negras nesses espaços, isso vai ser o meu posicionamento e a minha posição também diante e à frente do Ministério da Igualdade Racial, porque isso está dentro da minha missão, dos meus valores, né, e do que eu preciso falar. E, de novo, né, não só por isso, Guia, mas também por isso, várias parcerias e pesquisas que temos feito ali para que a gente possa cada vez mais demonstrar que um serviço público mais diverso, um congresso mais diverso, todo o país ganha, né? Garantir igualdade racial agora, no presente, é garantir que no futuro a gente tenha aí um país com um projeto político mais diversificado e mais firme, né, para as próximas gerações. Basília? Ministra, sei que a senhora quer falar de outros planos da pasta, né? Investimento aí no Juventude Negra. A gente fez aqui nosso dever de casa também, tem esse plano para o povo cigano, mas eu tenho uma pergunta muito específica para a senhora. Vou fazer essa pergunta, se no desfecho da entrevista você quiser citar outros planos da sua pasta, ok. Mas a minha pergunta é sobre a repercussão que a senhora acredita que já esteja acontecendo ou poderá ter da candidatura e eventual eleição da Kamala Harris como presidente dos Estados Unidos. Eu vi que a senhora foi às redes sociais, tão logo, né, houve esta mudança ali no grupo democrata de sair o Biden e ainda não houve uma confirmação, mas em breve há uma expectativa de que a Kamala seja de fato confirmada, essa candidata democrata. A senhora foi às redes sociais falar em apoio ao nome dela. Acha que isso repercute ou já está repercutindo na política aqui do Brasil? Nossa, acho que sim, Basília. Eu acho que ali é até menos sobre a Kamala e mais sobre mulheres negras como um todo, assim, sabe? E esse é um assunto que me atravessa muito pessoalmente, porque eu sempre fico imaginando onde minha irmã estaria hoje, onde várias mulheres que no meio do caminho desistiram de estar nesses espaços por qualquer tipo de violência que tenham, né, sofrido ou passado, e é mais sobre essa representatividade, é mais sobre uma demonstração de que nós estamos prontas, de que nós estamos na luta, de que nós estamos ali, né, face a vários desafios, traçando as nossas trajetórias, traçando o nosso caminho. E eu acho que é sobre isso, sabe? Por isso que eu fui logo às redes naquele momento, né, quando teve ali o pronunciamento, a desistência do presidente Biden, mas também a possível candidatura da Kamala, porque não somente sobre ela, mas sim sobre o que esse movimento representa. O movimento que talvez há alguns anos atrás isso jamais seria possível, e hoje a gente tem aí mulheres negras chegando a ministérios, mulheres negras agora sendo cotadas para possíveis candidaturas à presidência e também um número crescente de cada vez mais mulheres negras que estão se dedicando corajosamente a colocarem seus corpos, a lutarem por um lugar melhor, seja lá onde elas estejam, né, seja lá qual o cargo, mas corajosamente entrando nessa luta.
O impacto da representatividade, né? Muito interessante. Ministra, e os ciganos dentro do plano, de que maneira é isso, hein? Como é que os ciganos aparecem nesse novo plano que vocês estão lançando? Sim, Elisa, é porque dentro do nosso ministério nós temos uma secretaria que é voltada para povos de terreiros, matriz africana e povos ciganos, né? Pela primeira vez a gente conseguiu no ano passado fazer ali uma caravana dos ciganos para entender, identificar o número de pessoas ciganas que temos no nosso país, né? O presidente Lula em 2006 foi o primeiro presidente a reconhecer esses povos e agora também, mais uma vez, fazendo história, é o primeiro presidente a assinar esse plano nacional que tange ali em torno de acesso à documentação civil, à saúde, educação, enfim, é um povo que existe e que também precisa ser cuidado como todos os outros. E nós lançamos agora recentemente e juntamente com outros ministérios, a gente tem ali um investimento acima de 8 milhões. Acima de 8 milhões em relação a essa parte da sociedade, ou seja, né? Por favor, Exato. Ministra. Não, perdão, achei que a gente ia fazer um baixo voto. Não, ou seja, mostrar para essa gente, ó, vocês existem, né? Vocês não são invisíveis, vocês existem, fazer esse mapeamento, muito importante. Ministra, Exato. Olha, maravilhoso tê-la aqui, a gente gostaria de ficar muito mais tempo conversando ao vivo, tem essas loucuras, então só me resta poder agradecer-te, hein? Obrigada pela gentileza de ter vindo pessoalmente à CNN. Imagina, uma honra estar sempre aqui com você, com a Basília, o prazer é meu. Muito obrigada, e Basília, maravilhosa. Obrigada, hein, por ter viabilizado essa conversa aqui pra gente.